Olá, seja bem-vindo. O leite materno não se discute, é fundamental para o desenvolvimento dos bebês. Mas quando e de que forma é o momento certo de fazer a introdução dos alimentos? Sobre o assunto, eu converso com a médica Luana Takeda Imamura. Ela é pediatra no Hospital Evangélico de Londrina. Tudo bem, Luana? Olá, tudo bem? Eu estou bem, obrigado. Existe uma conscientização cada vez maior sobre a importância de se amamentar os bebês? Sim, atualmente várias organizações mundiais e brasileiras têm feito bastante campanha sobre essa conscientização da importância do leite materno. Nos primeiros 6 meses, há quem diga que nem água se deve dar aos bebês. Isso é mito ou isso é um fato? Depende de cada caso, mas se tratando de aleitamento materno exclusivo, não é indicado a oferta de água nos bebês que fazem uso de aleitamento materno em livre demanda. Qual é então o primeiro alimento ou líquido que deve ser introduzido na alimentação dos bebês? O bebê, quando ele nasce, a gente já sabe que o leite mais importante que tem é o leite materno. Então, aquelas mães que não têm nenhum tipo de contraindicação absoluta devem fazer a oferta do leite até o 6º mês de vida exclusivamente. E aí, a partir do 6º mês, pode estar fazendo a introdução de novos alimentos e outros líquidos. Existe uma ordem para que esses líquidos e alimentos devam ser introduzidos? A partir do 6º mês de vida, se foi um bebê que foi gerado num tempo adequado, ele começa com alimentos sólidos, né, de frutas ou legumes, e que a gente chama de fase de introdução alimentar, e alguns alimentos líquidos ou que a gente pode estar introduzindo. Atualmente, a normativa da Sociedade Brasileira de Pediatria orienta que sucos, por exemplo, só podem ser introduzidos a partir de 1 ano de idade. É preciso que o bebê se adapte a um tipo de alimento, por exemplo, se adapte às frutas, para depois ser introduzido outro alimento, por exemplo, como legumes, ou isso pode acontecer simultaneamente? A introdução alimentar varia muito de cada paciente, mas num contexto geral inicia com fruta na primeira semana e depois já simultaneamente já pode estar introduzindo legumes, verduras e proteínas. E como que esses alimentos devem ser preparados, Luana? A questão de higiene é importante, né? Principalmente alimentos cozidos que devem ser feitos de forma fácil para a criança poder fazer a ingestão e de forma segura também em relação aos formatos dos alimentos. E, por exemplo, nos casos dos legumes, já é recomendado colocar sal, por exemplo, nos alimentos? A orientação é que crianças abaixo de 1 ano de idade não precisa de nenhum tipo de tempero, principalmente sal ou temperos prontos. A única forma de tempero que a gente usa nas papas é o alho e a cebola, que é o indicado, assim como o açúcar também não é indicado para crianças menores de 1 ano de idade. E a partir do momento que se faz essa introdução dos alimentos, a mãe deve se parar totalmente com o leite materno ou pode haver, se for vontade dela, uma troca, né, em alguns momentos dar o leite materno e em outros alimentos sólidos? Então, a gente começa uma introdução alimentar na primeira semana dos 6 meses com a fruta, depois na próxima semana a gente progride com a papa do almoço, papa do jantar e nesses intervalos as frutas para estar complementando. A orientação da Sociedade Brasileira e Organização Mundial de Saúde é que o aleitamento materno ele deve ser mantido até os 2 anos de idade, associado à introdução de novos alimentos e não tem necessidade de cessar o leite materno. Se porventura a mãe não conseguir, por alguma razão, continuar amamentando, por que tipo de leite ela deve fazer a troca para continuar oferecendo esse alimento para a criança?
A gente sabe que o leite materno é o principal, né, alimento para as crianças menores de 6 meses. E aí depois os alimentos são introduzidos. Se caso a mãe ela não tiver condições de fazer o aleitamento materno, o ideal é estar associando a fórmula infantil adequada conforme a idade de cada criança. Então existem as fórmulas para prematuros, fórmulas até 6 meses, depois as fórmulas acima de 1 ano de idade. E cada paciente a gente tem que avaliar a necessidade de qual tipo de fórmula que vai ser introduzida. Não orientamos o uso de leite de vaca, que são aquelas industrializadas de caixinha ou de saquinho para menores de 1 ano, devido às composições que não têm nutrientes essenciais para os primeiros anos de vida da criança. Depois do primeiro ano, então, como que uma mãe pode perceber se eventualmente ela ofereceu leite de vaca, né? Que a criança tem intolerância à lactose, por exemplo? A intolerância à lactose, então, é uma deficiência que o organismo ela desenvolve por não conseguir fazer a digestão, né, de tudo que são derivados da lactose. Então, a criança ela pode desenvolver diarreia, distensão abdominal, que é a barriga mais inchada, pode ter vômitos, pode ter alteração do hábito intestinal, como outros tipos de manifestações menos comum, e isso a gente vai ter que avaliar num contexto geral. Então, o exame físico detalhado, saber a rotina da criança, quais são as ingestas que ele tem, todos esses sintomas. E o que fazer quando a criança, então, apresenta essa intolerância à lactose? Se caso o paciente ele apresentar algum tipo de sintoma diferente, precisa avisar o pediatra para fazer esse tipo de rastreio e esse acompanhamento. Se for um caso muito grave, porque aí a gente classifica qual tipo de intolerância, que a gente também tem que fazer um diagnóstico diferencial, que é a alergia à proteína do leite de vaca. E se caso ele tiver mesmo alguma comprovação ou seja detectado alguma dessas duas patologias, ser encaminhado por um gastropediatra para uma avaliação mais detalhada. A partir de que idade os doces estão liberados? A Organização Mundial de Saúde vem trabalhando intensificadamente em relação à obesidade infantil. Então, o que é orientado à ingesta de açúcar é acima de 2 anos, que na verdade tem que ter muita cautela. Até a gente, nós que somos da fase adulta, tem que ter cautela do uso de açúcares. Então, a gente precisa estar tendo esse tipo de policiamento em relação às crianças. E em relação aos refrigerantes? Refrigerante é uma polêmica, mas a gente também não indica a fornecer, até porque a gente pode estar substituindo por sucos naturais. Criança gordinha, Luana, é sinal de criança saudável? De jeito nenhum, né? A gente já sabe, então as campanhas estão sempre enfatizando isso. Culturalmente, o perfil das crianças antigas que tinham um pouco de peso, né, ultrapassado, ou tem um índice de massa corpórea aumentada, as pessoas elas tinham a visão de que são crianças saudáveis, mas nem sempre, né? Hoje a gente vê que a obesidade infantil ela está relacionada diretamente com o aumento corpóreo, e doenças cardiovascular, metabólica, hipertensão, diabetes precoces vêm acontecendo porque é um erro alimentar, é questão de sedentarismo precoce nas crianças. Então, criança gordinha não quer dizer criança saudável. Que dicas você daria, práticas assim do dia a dia, para as mães fazerem a introdução dos alimentos? A introdução de alimentos é uma fase importante, porque o bebê ele está passando de uma fase líquida, que ele só aceita o leite materno, para fazer uma introdução de novos alimentos. Então, sempre a gente tem que começar com uma fruta, e aí a gente vai introduzindo na primeira semana só fruta, depois a gente continua com a papa do almoço e a papa do jantar. E a fruta que ela é introduzida, se a criança ela não tiver a aceitação dela na primeira vez, a gente não pode desistir.
A gente sabe que a criança ela demora de 5 a 7 tentativas com a mesma fruta para ela começar a aceitar o sabor e ter a aceitação em relação ao paladar. Então, muitas mães falam, ele não gostou de tal fruta. Mas não é que ele não gostou, a gente tem que insistir pelo menos 5 a 7 tentativas. E aí, começar a introduzir grupos de novos alimentos por vez, conforme a aceitação da criança. Então, se você colocar, por exemplo, o arroz, feijão, brócolis, e aí ele aceitou esse conjunto, na próxima introdução você já coloca um outro grupo de alimento, por vez, para ele ir sentindo o gosto de cada alimento separadamente. Luana, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, muito obrigada. E a você, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.